Fala pessoal, tudo certo? Então, estou de volta aqui com mais esse vídeo. Eu já peço logo de cara, como eu peço no começo, peço agora de novo. Se inscreve aí no canal, se inscreve aí e ativa o sininho aqui para estar recebendo meus vídeos sempre que eu postar aqui, ok? Então vamos começar. Eu quero falar o seguinte antes de começar esse vídeo. Eu já falo que este vai ser um vídeo longo. Se você não gosta de vídeos longos, eu já falo para você que este daqui vai ser aquele tipo de vídeo longo, porque eu quero buscar justiça para uma das personalidades que para mim é a mais importante, que criou um dos personagens mais emblemáticos, mais simbólicos de todo o universo DC. Não é o Superman, é nada mais nada menos que membro da Trindade DC, que é o Batman. Então hoje eu quero falar para vocês sobre Bill Fingers. Se vocês não sabem ainda quem é Bill Finger, sinceramente, eu vou neste momento falar para vocês quem é Bill Finger. Eu vou me basear mais no documentário Batman and Bill, que foi um documentário que foi transmitido pela Hulu, que é um sistema de streaming lá dos Estados Unidos, não chegou aqui no Brasil, mas foi transmitido lá, dei meus pulos, consegui assistir ele novamente, já tinha assistido antes, assisti agora para estar fazendo este vídeo aqui para vocês. Mas também vocês podem estar procurando na Amazon este livro aqui, que não é bem um livro, é uma revista de quadrinhos, que é Bill Finger, tá? É a história secreta do Cavaleiro das Trevas. Bill Finger, a história secreta do Cavaleiro das Trevas, foi um projeto do Catarse que alguns rapazes fizeram e deu certo, conseguiram realizar. É um quadrinho contando a história de Bill Finger, como ele ajudou, ou melhor, como ele criou o Batman, a participação dele na criação de vários personagens ligados ao Batman. Você também pode estar querendo, se você quiser saber um pouco mais sobre Batman, sobre Bob Kane, sobre Bill Finger, sobre Jerry Robinson, que vai ser uma pessoa que eu vou mencionar aqui também. Você também pode estar procurando este livro aqui, que é nada mais nada menos que o Dicionário do Morcego, do Silvio Ribas. Este dicionário aqui é uma verdadeira enciclopédia que o Ribas criou e aonde ele coloca várias coisas do Batman. Lógico, esse daqui é um exemplar já antigo, já está meio atrasado em algumas situações, mas é extremamente importante para você conhecer um pouquinho mais do universo do Batman. Você vai entender um pouco mais sobre cada personagem do Batman, você vai entender um pouco mais sobre os criadores do Batman, ou melhor, o criador do Batman. Todos esses livros, com exceção do Bill Finger, que foi mais recente, foi de 2019, o Dicionário do Morcego, não se refere a Bill Finger como o criador do Batman, mas sim como o co-criador do Batman. Por que co-criador do Batman? Porque Bill Finger, de certa forma, ele ajudou a criar o Batman. A ideia inicial, que era de um personagem bem diferente do Batman que nós conhecemos, que provavelmente ou ia se chamar Birdman ou Batman, separado com um hífen, foi de Bob Kane. Bob Kane, numa intenção de ganhar fama, de certa forma, ele criou essa ideia. Só que o personagem ele não vestia o traje como conhecíamos. Então, o traje, as características do traje, a máscara, todo o universo do Batman foi desenvolvido por Bill Finger. A primeira vez que alguém ficou sabendo, fora da indústria dos quadrinhos, que Bill Finger era o criador do Batman, foi em 1965, na primeira Comic Con que aconteceu em Nova York. Isso é narrado no documentário que eu falei para vocês, Batman and Bill. Neste documentário é mostrado que Michael Uslan, o produtor executivo da maioria dos filmes da franquia do Batman, ele esteve envolvido com Batman Begins, The Dark Knight Rises, Batman vs Superman e Liga da Justiça. Michael Uslan, além dos desenhos animados e tudo mais, ele conheceu
Bill Finger através de Otto Binder. Otto Binder, co-criador de Supergirl, Mary Marvel, a família Marvel, encontrou, né, conheceu o Michael Oslo e o irmão dele na convenção e veio e falou para eles: garotos, vocês gostariam de conhecer o criador do Batman? Michael Oslo fala: pô, nossa, vou conhecer Bob Kane e tal. E quando Otto Binder mostra, ele aponta para Bill Finger. E nessa convenção, nessa primeira convenção, Jay Bales, que era assim o pai do fandom dos quadrinhos, que criou a Batmania, que era um fanzine da época, moderador da New York Comic Con, né, das primeiras, ele apresentou Bill Finger como o verdadeiro criador do Batman. E não somente do Batman. Ele não foi só criador do Batman. Ele criou o Batman, ajudou a criação do Robin, da Mulher Gato, do Coringa, do Pinguim, do Charada, do Espantalho, do Comissário Gordon, do Alfred, Duas Caras, Linda Page, uma das namoradas do Batman, a Batcaverna, o Batmóvel, a cidade de Gotham City e o termo Cavaleiro das Trevas. Tudo isso veio da mente genial de Bill Finger. Por quê? Porque Bill Finger ele fazia o seguinte: ele mantinha um caderninho de anotações que ele chamava de livro dos truques. E nesse livro ele fazia várias anotações de vários personagens, várias personalidades que ele gostava na época, como o Zorro, como o Sombra, como o Bat Whisperer, como o Homem que Sorri, que foi um personagem que ele e Jerry Robinson se basearam para criar o Coringa. Jerry Robinson criou através daquela carta do carteado, né, do baralho, o Joker, e ele usou o personagem O Homem que Ri, que era um filme mudo da época de 1920, 30, e ele criou através desse, que era feito por Conrad Veidt, se eu não me engano, qualquer coisa, coloco o nome aqui embaixo. Mas, lógico, logo depois dos acontecimentos dessa convenção, né, dessa primeira Comic Con, Bob Kane pediu um espaço na Batmania número 4, a revista do Jerry Bales, para desmentir tudo que Bill Finger havia feito. O lance todo é que ele criou um grande problema para ele a partir do momento que ele tentou desmentir a tudo. Ele surgiu com um personagem que ele havia criado em 1931, 1933, bem antes de se pensar no Superman, bem antes de se pensar em qualquer outro personagem, como se ele tivesse desenhado nessa época. Ninguém acreditou muito nisso, mas ele surgiu com isso, com essa ideia de que ele foi o verdadeiro criador do Batman, com as orelhas pontudas, com a máscara cobrindo praticamente todo o rosto, só deixando o queixo para fora, o traje mais escuro, com as capas em vez de asas, que foi a ideia inicial mesmo do que Bob Kane tinha feito. O lance todo é que Bob Kane, ele tinha a intenção principal de ganhar dinheiro com os quadrinhos. Bob Kane, ele não é que ele não fosse um grande desenhista, ele era um grande desenhista. Bob Kane trabalhava com quadrinhos de humor, trabalhou com roteiros para cinema, de algumas animações que passavam no cinema, mas nada muito assim, né? Era conhecido, seus quadrinhos eram conhecidos, eram famosos, mas aí que tá, surgia sempre a dúvida de quem desenhava e de quem escrevia. Quem escrevia os roteiros para Bob Kane era sempre Bill Finger. Porque Bill Finger era aquele rapaz que sonhava em ser um escritor de quadrinhos. Ele sonhava escrever, fosse para livros, fosse para Pulps Comics, que eu já falei aqui para vocês sobre elas, fosse para qualquer coisa. Ele gostava de escrever, ele queria escrever. E ele achava que somente escrevendo, sem receber crédito por isso, seria o suficiente para ele. A esposa dele na época, Portia Finger, ela questionou Bill quanto a isso, mas Bill falou: não, pelo menos eu vou estar escrevendo para quadrinhos, que era o grande sonho da vida de Bill. Bill simplesmente somente queria escrever quadrinhos.
Em 1989, quando Batman completou os seus 50 anos, Bob Kane falou para todo mundo que Bill Finger foi uma pessoa muito importante para a criação do Batman. Eu posso falar para vocês que em 1989 eu fiquei conhecendo Bill Finger através de simples menções em revistas e quadrinhos que falavam sobre o Batman, contavam a história do Batman. Bill Finger estava ali como uma nota, como se fosse uma nota de rodapé, mas ele estava ali citado como uma pessoa que realizou o uniforme, mas tudo que havia sido criado havia sido ideia de Bob Kane, o que não é verdade. Mark Tyler Nobleman iniciou simplesmente uma grande investigação sobre exatamente quem era o criador do Batman. Ele mesmo falou, em cada história, desde a primeira em 1939, existia apenas um nome dos créditos: Batman, criado por Bob Kane. E aqui está aquilo sob a linha dos créditos. Isso não é verdade. Então, durante esse longo período, ele fez uma grande pesquisa, procurou saber quem era Bill Finger, como que vivia Bill Finger. Bill Finger a gente só conhecia por duas fotos. Uma dele jogando golfe e outra de perfil com uma sombra grande no rosto. Recentemente, eu procurando para fazer esse vídeo aqui para vocês, eu encontrei uma legítima foto de Bill Finger, o rosto dele jovem, novo. O trabalho de pesquisa de Nobleman resultou em Bill, The Boy Wonder, The Secret Co-Creator of Batman. E o mais legal desse documentário que eu estou falando tanto aqui para vocês é que ele narra também uma busca por justiça de Nobleman para o nome de Bill Finger. Por quê? Porque mesmo toda a pesquisa, mesmo toda a busca de Nobleman, Bill Finger ainda não era referido à criação do Batman. Mesmo que em 1989 o próprio Bob Kane tenha falado que Bill Finger foi o cara que ajudou a criar o Batman, a DC e a Warner, principalmente, que é a detentora dos direitos do Batman, ela não referenciava Bill Finger ao personagem. Então foi uma outra luta iniciada por Nobleman, junto com a família de Bill Finger, que ele encontrou a neta de Bill Finger, por sinal, a Tina Finger. Ele encontrou ela e com ela começaram uma batalha judicial para que Bill Finger fosse referenciado a Batman e todo o repertório referente a Batman, principalmente Batcaverna, Gotham City, Robin, Coringa, Mulher Gato, Charada, Pinguim, Duas Caras. Toda a extensão desses personagens estariam ligados a Bill Finger. Thomas Andrea, que é o co-escritor de um livro autoral, ele é um ghostwriter. Até por sinal, é bom mencionar isso, porque o Bill Finger também era o chamado ghostwriter. Ele escrevia os roteiros, mas não era referência. Era como se fosse o próprio Bob Kane que fosse. Também, o Jerry Robinson, ele era um ghost artist, que não era referenciado. Ele fazia arte, mas quem recebia os créditos era Bob Kane. Thomas Andrea, ele escreveu o livro junto com Bob Kane, Batman and Me, an Autobiographic by Bob Kane, aonde Bob Kane explicava como que ele conheceu Bill Finger. E ele fala que Bill Finger, eles dois haviam se conhecido no ensino médio e que, de certa forma, ele havia convidado Bill Finger para participar dos roteiros e tudo mais, que Bill teve grande participação na criação de vários personagens nessa autobiografia. Por sinal, ele revela isso. Mas a primeira vez que Bill viu seu nome referenciado ao Batman foi em um episódio de 1966, mais exatamente junho de 1966, da série Batman para televisão.
Bill Finger recebeu os créditos pelo roteiro de The Clock King's Crazy Crimes, ao lado de Charles Sinclair, que se tornou um enorme amigo de Bill. Para ver o nome de Bill sendo referenciado nesse episódio, porque Bill só tinha uma simples televisãozinha preto e branco em casa, Charles chamou ele ao estúdio da Fox para ele assistir em cores seu nome surgindo nas telas, referenciado ao Batman. Foi um único episódio, que é até 1974, Bill viu seu nome sendo ligado ao Batman. Por que 1974? Em 18 de janeiro de 1974, Bill Finger foi encontrado por Charles Sinclair deitado em sua poltrona. E ele havia falecido, sem nunca ter visto, testemunhado, receber os créditos para um personagem que ele havia ajudado e praticamente concebido. Nobleman, como eu falei, buscou justiça para o nome de Bill Finger. Ele encontrou o único herdeiro de Bill, que era Fred Finger, que havia falecido em 1992 devido ao HIV. Ele era homossexual, ele contraiu o HIV, terminou falecendo, e tanto Fred como a ex-esposa de Bill, né, a última ex-esposa, a Edith Simmons, eles buscaram justiça para o nome de Bill. Fred chegou a ir até a DC Comics pedir somente para o nome do pai dele. Ele no documentário fala desse jeito, não sei, que ele foi lá só pedir para o nome do pai dele ser referenciado na criação do Batman. Mas lógico, isso não é tão fácil quanto a gente pensa. Não é somente botar lá Batman criado por Bob Kane com Bill Finger. Não foi tão fácil assim. Não era tão fácil. Tinha todo um processo judicial, porque Bob Kane havia assinado um contrato onde seu nome era o único que apareceria referenciado ao Batman, qualquer criação ligada ao Batman. Então Bill Finger não poderia aparecer nunca. Nem Jerry Robinson ou qualquer outro que tenha criado algum personagem posterior. Não, somente Bob Kane. Na página 44 da autobiografia de Bob Kane, ele fala o seguinte: agora que meu amigo de longa data e colaborador se foi, devo admitir que Bill nunca recebeu a fama e o reconhecimento que ele merecia. Ele foi um herói desconhecido. Eu costumo dizer à minha esposa, se eu pudesse voltar 15 anos antes dele morrer, eu gostaria de dizer: vou colocar seu nome agora. Você merece isso. Além do que, na entrevista que ele prestou a Andrea, ele falou: Bill certamente foi uma força que contribuiu desde o início e eu nunca pensei em dar os créditos a ele. Isso daqui é praticamente já perto do fim da vida de Bob Kane. Bob Kane veio a falecer em 1998 e ele virar e falar isso, sinceramente, não faz justiça a Bill Finger. Diferente do que aconteceu, Bob Kane, ele faleceu em 98, ele tem um epitáfio. No epitáfio dele fala: Bob Kane. Bob criou um sonho para Bob Kane. Abençoado com a inspiração divina e uma rica imaginação, Bob criou o legado conhecido como Batman. Bob Kane, Bruce Wayne, Batman, eles são um e o mesmo. Bob infundiu sua dupla personalidade do personagem com seus próprios atributos: bondade, gentileza, compaixão, sensibilidade, generosidade, inteligência, integridade, coragem, pureza de espírito, um amor por toda a humanidade. Eu, na minha opinião pessoal, não vejo isso dessa forma. Bob
nunca foi sensível, generoso, gentil, bondoso, íntegro e nunca demonstrou um amor pela humanidade. Porque se ele fosse isso tudo, ele não teria somente depois de um amigo dele, que ele falava que era amigo dele, morrer, falado que teria dado justiça a ele. Bill Finger morreu sem nunca ter visto esta justiça. Como eu disse, Norman encontrou a filha de Fred, né, a Tina Finger. Ele a localizou no MySpace em 2007. O Fred, como eu havia dito, ele tentou validar os créditos de Batman junto à DC, nunca conseguiu. Então, os atos de direitos autorais de 1976, que deu a Jerry Siegel e Joe Shuster o direito aos créditos de Superman, foram usados para dar o crédito a Bill Finger, um crédito que o próprio Bob Kane chegou a referenciar. Ele virou e falou: Bill foi 50% ou 75% responsável pela criação do Batman. Isso foi o próprio Bob Kane que falou para o Andre. Ele falou isso para Thomas Andre. Em 18 de setembro de 2015, a DC concede os créditos de co-criador para o Batman e seu universo a Bill Finger. Bill Finger recebeu os créditos na série Gotham e no filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Quando você vê sempre a referência, você vê lá Batman criado por Bob Kane com Bill Finger. Eu ainda acho injusto a forma de referência que é dada nisso. Porque sem Bill Finger, o que nós conhecemos hoje do Batman não existiria. Não seria nada. Provavelmente não teríamos o Batman. Provavelmente seria como todas as outras criações que Bill chegou a participar, como Pantera, que agora chega a ser referenciado em Stargirl, ou mesmo o primeiro Lanterna Verde, que Bill também ajudou a criar. Provavelmente seriam como eles. Seriam personagens que ficaram quase esquecidos na Era de Ouro e que são criações de Bill Finger também. Durante anos, o próprio Nobleman fala, e todos os outros falavam, que Bill Finger provavelmente tinha morrido como um indigente numa cova coletiva. Ele havia sido transformado em um mero número. Mas informações de amigos de Fred Finger informaram que Fred conseguiu falar que ele era filho de Bill Finger. Ele negociou para que queimassem os restos mortais de seu pai. Fred foi até uma praia onde ele morava, desenhou no chão o símbolo do morcego e colocou as cinzas de seu pai. As ondas do mar levaram embora o homem que criou o Batman. Eu peço sinceras desculpas pelo vídeo enorme, mas eu precisava fazer justiça. Porque se eu hoje, Batmaníaco, fã do Batman, amo esse cara, gosto tanto desse personagem, se eu e todos nós temos
toda a extensão da carreira do Batman, temos que agradecer somente a esse cara, a Bill Finger, a mais ninguém. Não é Bob Kane, não é mais ninguém. É a ele, porque ele teve a ideia. Ele pensou no capuz, pensou no traje, pensou na capa, pensou na cidade, pensou no mordomo, no comissário, no automóvel, em tantos outros heróis e vilões que fazem parte do universo do Batman até o dia de hoje. Eu vou finalizando o vídeo aqui. Eu peço para vocês, se vocês quiserem, eu vou colocar aqui embaixo para vocês, adquiram o Dicionário do Morcego, tem lá na Comics, como eu falei, eu vou colocar aqui embaixo o caminho para vocês. É muito bom, é fantástico, são... Nossa, velho, é muita coisa, são muitas informações sobre o Batman. Também peço que vocês procurem, eu vou colocar, como eu disse, aqui embaixo, lá na Amazon, tá ainda à venda lá, esse livro aqui, que é em base de quadrinhos, que é muito bom também, é lindo demais, para vocês conhecerem um pouco mais sobre esta pessoa, esta personalidade que foi tão esquecida, que foi tão ignorada. Até aqui, nesse livro, eles viram e falam: Unsung Hero é uma expressão inglesa que se traduz como herói não celebrado. Curiosamente, ela é menos consagrada na nossa língua do que no inglês, talvez porque desconfiamos demais dos heróis para celebrá-los. Um unsung hero é alguém que realiza atos extraordinários, mas não recebe o devido respeito ou aclamação. Vive uma situação ainda mais triste do que a do herói esquecido. Outra tradução imprecisa, mas corriqueira para o termo. O herói não celebrado, apesar dos seus méritos, nem esse breve momento teve. É um desconhecido, um ente anônimo que passa a ser registro pela história. Bill Finger foi um unsung hero. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, obrigado mesmo. Peço novamente, se inscreva aí no canal, se inscreva aí, ativa a sinetinha para estar recebendo meus vídeos. Eu também peço que compartilhe esse vídeo, compartilhe aí para outras pessoas estarem conhecendo mais aqui sobre o que eu quero falar, sobre o que eu falo. Eu também peço que escrevam aí embaixo, escreve aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram ou não do vídeo, se ficou muito chato, ficou muito longo, eu espero que não. E também deixem o seu like ou dislike, tanto faz, não tem problema nenhum. E eu agradeço novamente a esta nobre pessoa que fez tanto por nós e que sem ele não teríamos o Batman como nós conhecemos. É mais, galera.